Olá, eu sou a professora Sabrina, estou participando aí do ciclo de palestras de construção civil, que nós aí do Departamento de Tecnologia estamos realizando, nesse momento em que não podemos ter as nossas aulas presenciais normalmente, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a importância do estudo do solo na construção civil, tá? Escolhi alguns tópicos aí que julgo eu serem mais importantes dentro do estudo do solo, para a gente tentar compreender melhor essa importância, tá? Dividi em 5 módulos: intenções atuantes no solo, onde é o nosso vídeo de hoje, tá? Impermeabilidade dos solos, os métodos diretos de investigação e alguma introduçãozinha aí a respeito de fundações rasas e fundações profundas, tá? Nas tensões atuantes no nosso solo, o que a gente vai ver? Vamos ver um pouquinho aí de como eu posso ter, como eu posso gerar essa minha tensão no solo, de que forma, tá? A gente vai falar um pouquinho também de sobrecarga, de como que funciona, né, a distribuição de força nesse meu solo. É só força sobre área? O solo é um material assim muito particular, digamos assim, né? A depender da região, do tipo de formação, onde se formou, como se formou, tudo mais, tá? A gente vai ver um pouquinho a respeito disso. Vamos ver também a respeito do princípio que Terzaghi trouxe pra gente, tá? A equaçãozinha de Terzaghi, que é mais um ponto que mostra como que o solo é um material diferente, o solo é um material particular, que ele precisa uma atenção maior voltada a ele, tá? Porque cada caso é um caso, digamos assim. Depois a gente vai adentrar um pouquinho em permeabilidade dos solos. Em permeabilidade dos solos a gente vai ver como que o meu solo se comporta quando ele existe a atuação de água nele, né, incidência de água ali, como que essa água percola por esse meu solo. A gente vai ver um pouquinho sobre o coeficiente de permeabilidade, como eu faço para determinar ele, como que é esse coeficiente em solo fino, em solo grosso, argila, areia, tá? A gente vai ver também alguns métodos de investigação, alguns métodos diretos. Dentro desses métodos, a gente vai ver a respeito do ensaio SPT, que é um ensaio de grande importância e que a gente deve conhecer o seu procedimento, como que ele é realizado, que é o procedimento mais empregado hoje aí no Brasil, porque é um método mais barato e mais fácil de ser realizado, tá? E depois a gente vai introduzir um pouquinho de fundações rasas e fundações profundas, alguns cálculos bases dentro de fundações. Mas não vou, já adianto que nesses 2 últimos módulos não vou me delongar, até porque a gente tem uma disciplina, né, toda que estuda fundações, então eu vou apresentar aí alguns princípios mais importantes aí para causar e instigar um maior interesse em vocês. Tá bom? Começando hoje lá então, né, no nosso primeiro módulo, que eu resolvi chamar de tensões que atuam no nosso solo, tensões atuantes no nosso solo. De onde podem vir essas tensões? Essas tensões podem ser oriundas do peso próprio do solo, né, o próprio peso do meu solo, que é constituído pelas suas partículas, pelos seus poros e tudo mais. Sobrecarga, principal ponto. Se eu estou construindo uma edificação, eu vou ter uma sobrecarga ali. Essa sobrecarga pode ser advinda do peso próprio dos meus elementos construtivos, pode ser uma carga acidental variável de pessoas, pode ser uma carga excepcional, tá? Mais uma edificação incidente sobre o meu solo também é classificada como uma sobrecarga. Vamos ver um pouquinho de alívios de escavações também, né? Os alívios de escavações
mostram pra gente que não somente a minha tensão no sentido de baixo para cima, minha força no sentido de baixo para cima pode gerar uma tensão. Eu posso ter essa minha tensão de alívio que ocorre quando eu escavo o solo, tá? Faço a escavação do meu solo. E nesse ponto aí a gente deve se atentar bastante no caso de edificações vizinhas, tá? Se eu tenho uma edificação vizinha adjacente ao meu terreno, onde eu estou fazendo uma escavação, por exemplo, para a construção de uma garagem subterrânea, por exemplo, eu tenho que me atentar a essas minhas edificações vizinhas, porque esse alívio no meu subsolo pode vir a gerar alguma patologia nessa minha construção vizinha, isso aí pode gerar um problema, uma dor de cabeça para mim lá na frente, tá? Se eu estou falando, né, que a gente tem alguma tensão que está atuando no meu solo, seja ela oriunda do peso próprio, de escavação, de sobrecarga, posso ter também, né, de levantamento ou rebaixamento do nível do lençol freático, tá? Eu tenho a minha chamada força sobre área, que é a minha equação aí de tensão normal, tá? Eu tenho uma força perpendicular a uma área sendo aplicada nessa minha área, e eu tenho aí o que gera essa minha tensão em toda essa minha área, tá? A gente representa na unidade de sistema internacional, newton sobre metros quadrados, em solos, quilonewtons por metros quadrados, porque a gente tem cargas maiores aí, tá? Então, a gente utiliza também aqui em solos essa equação. No entanto, cabe ressaltar aqui que, como o solo é um material particular, peculiar e tudo mais, a gente não pode simplesmente pegar uma seção de solo e falar que isso daqui, que a minha força está sendo transmitida por toda essa minha área, tá? Por quê? Porque o solo ele é formado por grãos e poros, certo? Se o meu solo é formado por grãos e poros, eu tenho espaços entre esses meus grãos. Se eu tenho espaços entre os meus grãos, significa que existe uma chamada área de contato entre esses meus grãos, tá? Então, a gente generaliza porque é algo muito difícil de se estimar a área de contato entre grãos que compõem o meu solo, tá? Mas é importante a gente conhecer esse conceito de que dentro do meu solo eu tenho as minhas partículas sólidas, que os seus tamanhos vão variar conforme a distribuição granulométrica desse meu solo, tá? E eu tenho os meus poros, que podem estar ocupados com ar ou água, tá bom? Então, é muito importante a gente saber, a gente conhecer esse conceito. Até porque, através dele, a gente adentra ao princípio de Terzagh. Terzagh traz pra gente que no solo, a nossa tensão total corresponde a uma parcela de tensão efetiva mais uma parcela de pressão neutra. Essa minha tensão efetiva é desconsiderando aí essa minha pressão entre poros, tá? Então eu considero somente a tensão a tensão gerada nas minhas partículas sólidas do meu solo. Então eu basicamente divido a tensão que atua no meu solo, essa minha tensão total, em tensão efetiva e poropressão. Aqui na fórmula da tensão efetiva é igual a tensão total menos a poropressão ou pressão neutra, tá? Mesma coisa de eu dizer que tensão total é igual a tensão efetiva mais a minha poropressão, tá? Então é Terzagh que traz aí pra gente esse princípio das tensões efetivas. E esse princípio das tensões efetivas é a base para o estudo de tensões no solo, tá? A gente vai ver que cada caso é um caso, como que eu analiso a minha pressão neutra, como eu analiso a minha tensão efetiva.
se eu tenho incidência, qual que é o meu teor de umidade desse meu solo, alto, baixo, qual que é a carga, por que está sendo gerada essa tensão, se é uma tensão de sobrecarga, se é uma tensão de alívio, tá? Então, é a partir daí que a gente consegue perceber que o solo é um material muito particular, muito peculiar realmente, e que a gente precisa realmente de uma disciplina completamente voltada para ele, tá bom? Já adentrando aí, né, a nossa teoria da elasticidade, a gente vai ver um pouquinho mais à frente também a respeito dela. A gente vai ver que a nossa tensão, seja de sobrecarga ou de peso próprio, ela vai gerar para mim uma tensão, uma deformação não linear, tá? Porque o meu solo não é um material elástico linear, até por causa, devido, né, a todas essas peculiaridades que eu já falei, mas a gente usa a teoria da elasticidade na mecânica dos solos, porque por enquanto nós não temos nada melhor para se utilizar, tá? Conhecendo um pouquinho aí de como então essas minhas tensões agem no meu solo, a gente vai ver agora um pouquinho de como elas se propagam, tá? Esse daqui é o nosso chamado bulbo de tensões. O que é o nosso bulbo de tensões? Até onde, né, eu estou gerando tensão no meu subsolo. A gente representa por meio do bulbo, porque é assim que essa minha tensão se propaga, tá? Esse meu bulbo de tensão, bulbo de tensões, ele é formado por curvas isóbaras. O que são curvas isóbaras? São curvas onde todos os pontos delas apresentam a mesma tensão, tá? Então é dessa forma que eu tenho a propagação de tensão que forma aí o meu bulbo de tensões no meu solo, tá? Então a gente pode observar que não vai somente em questão de profundidade, mas em lateralidade na lateral também, tá? E o que pode acontecer se eu já tenho uma edificação construída e eu vou construir uma edificação paralela ou próxima a ela? Pode gerar para mim, se eu não fizer as análises corretas, né, de como a tensão daquela edificação vizinha está se propagando no meu subsolo. Caso eu venha construir minha edificação sem fazer essas análises, eu posso gerar uma sobreposição de bulbo de tensão, tá? Onde os meus bulbos se interceptam. Eu tenho uma interseção ali entre esses meus bulbos, conforme vocês podem ver, tá? Essa sobreposição gera aí recalque nesse meu subsolo e, consequentemente, na minha edificação, tá? Atualmente, a gente tem alguns exemplos, né? Que não é tão atualmente assim, mas temos a nossa Torre de Pisa. Torre de Pisa é uma construção que não foi projetada para ter aquele recalque, aquela inclinação que ela tem, tá? E no fim ficou conhecidíssima e famosa, e é conhecida devido à sua inclinação, né? E nós também temos os prédios da Orla de Santos. Foram aproximadamente, né, 65 prédios que recalcaram. Depois que você tiver um tempo, dá uma pesquisadinha lá e dá uma olhada. Eles foram construídos lá na década de 50 e 60. E o solo da Orla de Santos, ele é o segundo pior solo do mundo, só perde para uma cidade do México. E não foi executada a fundação profunda nessa orla. Optaram por fundação rasa. E os engenheiros naquela época, eles sabiam que aquilo ia recalcar, porque era um solo mole, né? É um solo em região praiana, em Santos, né? Na beira do mar. Eles acharam que aqueles prédios iam recalcar de forma uniforme. E não aconteceu. Eles recalcaram e você consegue, tem uma imagem, vou mostrar mais pra frente, você consegue ver
esses prédios inclinados. Tem prédios que tem uma diferença aí de aproximadamente mais de 1 metro de inclinação, tá? E como eram prédios que eram ocupados em sua maioria aí por idosos, por causa do prejuízo social e tudo mais, essas pessoas começaram a querer vender seus apartamentos e quando eles foram tentar vender, eles perceberam que esses prédios tinham desvalorizado muito devido a essa inclinação e tudo mais. Foi aí que o professor engenheiro da USP, trabalhou nessas obras, né, nesses prédios, e conseguiu fazer o macaqueamento. Esses prédios já construídos foram macaqueados, foi feita a utilização de macacos hidráulicos, houve um custo aí de em torno de R$1,5 milhão para recuperar cada edificação. Tá? Depois você dá uma pesquisadinha lá para ver que interessante que é a construção, essa construção em particular. Tá? Mas foi recuperado, apesar do alto custo, né? Mas ainda compensou fazer essa recuperação. Por isso que a gente alia essas informações atuais e tudo mais que a gente tem com a importância do estudo do solo, tá? Com a importância de planejar, de projetar uma fundação adequada para que lá na frente não venha me causar um custo de reparo ainda maior do que se eu tivesse implantado e executado da maneira correta, né? Normalmente em fundação existe aquele preconceito onde as pessoas mais querem economizar, porque é algo que não aparece, digamos assim, né? Então, é claro que o cliente vai querer gastar mais lá no acabamento, no porcelanato, nos acabamentos da obra, onde ele realmente tem aspecto visual, né, do que na fundação. Normalmente as pessoas não gostam muito de saber que vão ter que gastar muito com fundação, e é ali a base da edificação, né? Aquele é o ponto principal, é aquilo que pode levar a minha construção à ruína, a surgimento de patologias, recalques, como a gente viu, e tudo mais, né? Bom, gente, como eu havia falado lá atrás, né, introduzi um pouquinho a respeito da teoria da elasticidade, tá? A teoria da elasticidade que a gente faz para estimar as nossas tensões no nosso solo não é a melhor opção, mas é a única, tá? Que a gente tem no estudo da mecânica dos solos, porque o nosso solo, como vocês viram, é um material muito peculiar, não é um material elástico linear, né? Se eu estou usando a teoria da elasticidade, eu deveria usar a teoria da elasticidade como material elástico linear. Mas no solo a gente observa que a gente tem uma certa proporção, uma certa relação entre tensão e deformação pro acréscimo de tensões. Isso já não se justifica tanto quando eu tenho um retorno, quando eu promovo aí o alívio de tensões. Mas é uma solução que tem se mostrado satisfatória aí para a gente estudar o comportamento do solo na análise das nossas obras. E na teoria da elasticidade, nós temos aí a determinação dessa minha tensão, né? E aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplinhos bem superficiais a respeito de como eu posso ter essa minha carga sobre o meu subsolo e como essa minha tensão se modifica. O cálculo dessa minha tensão é diferente. Então, para uma carga concentrada, tá? A estimação como eu estimo a minha tensão Z, eu tenho uma equação. Para a minha carga distribuída em linha, eu pego essa minha carga distribuída, também utilizo a minha profundidade, tá? Utilizo a geometria para fazer esse cálculo. Para uma carga uniformemente distribuída em faixa, eu já consigo achar, né? Tanto a minha tensão Z, tensão X
e tensão de cisalhamento, XZ, tá? Decomposta. Consigo determinar também a minha carga distribuída sobre uma placa circular, a tensão que eu gero lá nesse meu solo, a tensão que é gerada. E a gente consegue ver também que para uma carga triangular, que a gente não apresentei a equação, até porque não é o objetivo aqui, mas demonstrei como que ocorre aí, né, a nossa distribuição de tensão, o nosso bulbo de tensões. Aqui, novamente, a gente tem as nossas curvas isóbaras, tá? Que formam o meu bulbo de tensões, tá bom? E aqui a gente tem a relação de quanto vale aí, numa carga triangular, cada curva dessa. Então, significa que ali o ponto, né, mais superficial onde eu tenho ali é onde mais eu tenho concentração de tensão, 0,9P. E isso aí vai se dissipando conforme a profundidade e para as laterais também, tá bom? Bom, gente, a respeito de tensões atuantes no solo, era isso, tá? Esse foi o nosso primeiro módulo e a gente se encontra no próximo módulo, que a gente vai falar um pouquinho de permeabilidade dos solos, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.